Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema Ser, Estar ou Parecer Border. Gostou? Por que você trouxe isso? Porque é um dos capítulos do livro, eu estava revendo para montar a pauta. Eu sei que o povo não sabe, né? Mas sou eu que monto e você nunca pega. Tá bom. Primeiro vamos definir mais ou menos o que seria o que é o borderline, né? Apesar da gente já ter feito alguns programas, mas borderline é um transtorno de personalidade. Então isso, antes de ser uma doença, é uma maneira de funcionar um cérebro, é uma maneira desse cérebro se manifestar em comportamento. Existem 4 características básicas, né? Existem várias, mas eu acho que 4 definem bem o que é ser borderline, que é uma instabilidade de humor muito grande. São pessoas que podem variar o humor várias vezes ao dia. Tudo vai depender se houver alguma frustração, alguma coisa que não deu errado. Quer dizer, são pessoas extremamente instáveis. São pessoas que têm relacionamentos mais íntimos extremamente conflituosos, porque elas depositam no outro uma expectativa tão grande que o outro passa a ser quase que a bússola para que elas possam estar bem ou não. Então isso acaba dando muito mais conflito. Existe também a questão da impulsividade. Os borders tendem a ter uma impulsividade muito grande, que pode se manifestar contra os outros ou contra si mesmo, né? Por isso que tem o border explosivo, que geralmente é o que predomina e descarrega nos outros com situações de agressões verbais ou até agressões físicas, e também os implosivos, que são aqueles que não falam, mas acabam se machucando, são aqueles que fazem mal a si, né? São os que mais se automutilam, são esse tipo mais onde a impulsividade vai para essas pessoas mesmo. Eu tive algumas perguntas que falam justamente sobre isso, né? Que querem que a gente diferencie um pouco. Calma, isso. Mas eu não falei as 4. Tá bom. Então as 4. Faltou a autopercepção. A autopercepção também é uma autopercepção muito ruim, né? Que essas pessoas sempre se veem de uma maneira pior do que elas são, sempre se desmerecendo e se desqualificando. Então essas 4 definem bem o que é o transtorno de borderline. Então vamos lá. E aí, estão sempre me perguntando assim, qual a diferença do border implosivo e explosivo? Os dois, todo border tem uma carga de impulsividade muito grande. Essa impulsividade pode se manifestar em comportamentos impulsivos prejudiciais a si ou prejudiciais aos outros. Então, os borders podem ser muito impulsivos em termos de achar que está sendo traído e agredir o seu parceiro ou sua parceira, ou destruir coisas de casa, ou criar confusões, escândalos. Isso é uma impulsividade para fora. A gente diz que são os explosivos. E existe aqueles borders que não fazem esse movimento, mas eles implodem. É aquele que tende a se automutilar, tende a se machucar, se autodestruir muito mais. Isso pode ser com bebida, com drogas, com sexo de risco. Então, essa implosão é quando essa agressividade, essa impulsividade vem para a pessoa. E a explosão, geralmente, quando vai para o outro. Uma coisa engraçada, que logo quando eu comecei a trabalhar com você me mandou um paciente. E esse paciente veio com o diagnóstico, né? Sendo que, assim, o que eu identificava na hora, e eu até liguei depois para a gente conversar, como a gente sempre faz, mas ele tinha um alto consumo de álcool. E pegava o carro e gostava, o prazer dele era pegar o carro em alta velocidade. Fazer uma roleta russa. Isso. Então. E aí, só que eu não conseguia, e você me explicou isso muito bem. Você poderia falar? Esse é o implosivo. Esse é o implosivo, né? Tipo assim, mas também pode ser explosivo se você estiver jogando esse carro em alguém. Mas nesse caso especificamente, não. Era uma questão de pegar toda aquela raiva, porque o border tem muita raiva. Existem 2 sentimentos básicos no border, que é a raiva e o medo da rejeição. Medo não, desespero da rejeição. Então são pessoas muito raivosas, não raivosas no sentido negativo. É que a primeira reação frente a uma frustração sempre é a raiva. Aquilo vem quente, sobe quente, né? Então esse paciente, na época, era um paciente que ele tinha raiva muito grande, ele não sabia como colocar, ele não sabia como se expor, e ele fazia esse movimento de pegar o carro e de consumir álcool muito, né? E pegar o carro. O que é um risco absurdo, porque ele pode indiretamente explodir a raiva em alguém que não tem nada a ver com a história. Entendeu? Uma pergunta, o alcoólatra nem sempre vai ser border. Não.
eu diria que o alcoólatra único, legítimo, ele tem uma carga genética muito maior, é uma coisa que você vê desde criança, uma sedução até pelo álcool, seja em forma de perfume, seja em forma de detergentes ou de material de limpeza à base de álcool, é uma marcação genética muito maior. Já o border, quando se utiliza do álcool para, vamos dizer assim, para enfrentar esse oco, esse vazio, né, que ele sente muito, esse vácuo emocional, afetivo, muito ligado a essa rejeição. É muito ligado à rejeição. Então, são fases. Se ele estiver muito bem, ele não vai beber. Se ele tiver algum conflito na relação, ele vai beber muito, né? Assim, sem o menor controle. É quase como se fosse... Dá para ver que é uma dependência muito localizada, de acordo com o seu estado emocional. A instabilidade também vem na instabilidade do consumo de drogas. No quarto ponto que você falou hoje, eu Qual? trago que é Relacionamentos difíceis? Não, a percepção. Autopercepção. A autopercepção. Muito deficiente. Muito deficiente. A gente pode dizer assim que o border, ele tem um pouco de paranoia, ele cria coisas na cabeça dele? Não, em tudo. A questão é o seguinte, a paranoia do border, a gente não pode nem dizer que é paranoia, porque a paranoia a gente usa para a questão da esquizofrenia mesmo, uma coisa mais constituída. No caso do border, ele pode ter uma hiperatividade emocional tão grande, seja porque ele é frustrado, seja porque ele tem uma relação de dependência afetiva, essa afetiva pode ser com amigos, pode ser com o namorado, pode ser com namorada, pode ser com quem for. O que acontece é que ele fica sobrecarregado emocionalmente e começa a distorcer as coisas e começa a achar que está todo mundo contra ele. Isso acontece muito, mas é um momento, não é uma coisa que a gente diga paranoide. A gente diz que é um lampejo paranoico. É um traço rápido, mas a gente não pode pegar como traço diagnóstico. É um momento, não, mas eles podem, em alguns momentos, quando eles estão muito mais mexidos, ou se sentindo rejeitados, ou passando por uma separação, ou uma perda de trabalho, eles podem eventualmente ficar paranoicos. O border é muito inseguro, né, Bia? Sim. Assim, e nisso, ele pode canalizar para ele se colocar numa situação, num lugar que é diferente de um psicopata, ele às vezes se fazer mentindo. A mentira no border é mais acontece, específico. mas a mentira no border não é a mentira para prejudicar o outro, porque assim, o psicopata, ele mente, ele articula tudo para tirar sempre vantagem, né? Ou seja, status, ou seja, poder, ou seja, diversão. O border, ele mente para não desagradar o outro, para ter a certeza que o outro vai gostar dele. Como ele se acha quase nada, ele mente, ele inventa uma série de adjetivos ou de qualidades que ele não tem ou que ele vai buscar ter para agradar o outro, não para prejudicar. E acaba que depois o outro descobre, né? E fica uma situação muito chata. Mas o border sempre tem uma coisa muito fantasiosa. A criança que vai desenvolver border, que a gente diz assim, essa criança pode ser que se desenvolva border com o tempo, ela é muito fantasiosa, aquela criança muito que gosta de cantar, que inventa castelos e conta histórias. São crianças muito fofinhas. Criativas. Muito. Porque todo mundo pergunta, né? Desde criança você pode ser border? E a gente sabe que pela psiquiatria, né, a gente não pode. Ele pode ter um traço, mas a gente não pode diagnosticar. A gente diz que tem indícios, né? Porque tudo que é transtorno de personalidade, a gente só pode fechar o diagnóstico quando, teoricamente, a personalidade estaria fechada, que é lá para os 18 anos, depende, cada país põe uma idade limite. A tal da maioridade. Mas a gente sabe que não é assim que se transforma. Mas a gente sabe que, por ser uma questão de funcionamento cerebral, é claro que logo nos primeiros anos, na infância, no início da adolescência, na pré-adolescência, a gente já vê algumas características. Mas o border, ele se revela mesmo na adolescência, porque é quando geralmente existe a primeira paixão. E aí, nesse movimento da primeira paixão, de não querer perder, de achar que é o homem, a mulher da sua vida, que nunca mais vai amar daquele jeito, que todo mundo já passou por isso, aí ele se desespera. Falar em paixão, por exemplo, quando a gente falar sobre isso. Ser, estar, o parecer border, né? Ser border é isso tudo.
em dimensões. É como se você fosse um apaixonado. Por exemplo, a paixão é um estado border. Então a gente pode dizer que toda pessoa apaixonada, ela está border. Então essa coisa tipo assim, não consigo imaginar como é que é uma pessoa borderline. Claro que consegue, é só lembrar de como você ficou apaixonado. Ou qualquer paixão, porque a paixão é assim, né? A primeira a gente sabe, mas depois, qualquer paixão, é igual para todo mundo. Mas passa. A questão do border é que não. Por isso que estar border, imagina que é uma questão de você estar apaixonado. Ali você quer ligar toda hora, você quer falar toda hora, você quer o controle toda hora. Todo mundo já passou por isso. A grande diferença é que ser border é como se você estivesse apaixonado o tempo inteiro. Então, aquela demanda em relação ao outro não para. Você fica o tempo inteiro ansioso se vai ver, se não vai ver, o quanto tempo vai ficar, se a pessoa está falando com outra pessoa e vai deixar de gostar de você. É uma demanda energética muito grande. Cansativo, né? É muito, muito sofrido. E tem os que parecem border, né? Tipo assim, que são... como o borderline ele acaba tendo muitas características de outras coisas, por exemplo, o border ele tem uma coisa perfeccionista, eventualmente, apesar de não ter toque. Então, ele é como se fosse para controlar suas emoções, ele desenvolve pequenos rituais. Então, aí a pessoa acha que ele tem toque. Então, tem toque, tem pessoa que fala assim, fulano tem toque e é borderline. Não é isso, é que está dentro desse contexto. Está no momento. O border, ele perpassa, os seus sintomas perpassam muitas outras patologias ou transtornos. E muitas vezes o diagnóstico é errado por isso. Porque um border não procura tratamento porque ele é border. Ele não chega assim, eu sou border. Ele procura no auge de uma depressão que ele passou e não soube lidar. Agora é consequência. E aí ele descobre. Exatamente. Muitas vezes, que é aquela hora que a gente tem que lapidar e tipo assim... O que ele procurou foi a depressão. Quando você limpa a depressão, aí tem aquela coisa do vácuo afetivo, que aí sim você começa a tratar. Eu te agradeço, Bia, mais uma vez, mas é um tema que a gente traz sempre porque é muita coisa. Não, a gente vai continuar falando de border muito tempo. Obrigado.